Senhor presidente, senhores senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, meu pronunciamento na data de hoje, no dia 9 de março. E subo essa tribuna, senhor presidente, para anunciar que na semana que vem eu vou protocolar um requerimento a essa mesa com base no artigo 222 do Regimento Interno do Senado da República, que diz o seguinte: o senador poderá apresentar requerimento de voto de aplausos, congratulações, louvor, solidariedade ou censura. Se disser respeito a ato político ou a acontecimento de alta significação nacional ou internacional, o voto de aplauso, congratulações, louvor e solidariedade ou censura poderá, mediante requerimento subscrito por 1/3 da composição da Casa, ser encaminhado em nome do Senado Federal após sua aprovação pelo plenário. O requerimento que eu gostaria de apresentar na data de hoje era um requerimento de repúdio, mas como me falta esse instrumento no regimento interno do Senado, nós vamos apresentar aqui um voto de censura, com base no artigo 222, ao discurso do presidente Michel Temer no dia de ontem, 8 de março de 2017, em homenagem, pretensa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma solenidade que era para fazer exatamente a homenagem e expôs o conceito machista, enaltecendo apenas o papel doméstico das mulheres. Teve senadores aqui que falaram em defesa do presidente, dizendo que as críticas que ele está recebendo nas redes sociais, que nós estamos fazendo, é de uma patrulha feminista. Não é verdade. Se nós pegarmos os jornais hoje, articulistas, homens, estão criticando o presidente. Aliás, um articulista que é muito conhecido, Josias de Souza, jornalista, no seu blog, fala exatamente que o presidente Temer fez uma anti-homenagem às mulheres. Não me parece que o jornalista Josias de Souza pertença a alguma patrulha feminista. O que o presidente Michel Temer fez é indefensável. Ele tenta se retratar hoje nos jornais, aliás, não é nem nos jornais, na rede social, colocou no Twitter, nas redes sociais, dizendo que vai sempre lutar pelos interesses, pela defesa das mulheres, pela igualdade de condições no trabalho doméstico e no trabalho fora de casa, mas acho que a situação já demonstrou bem o conceito que ele tem em relação à mulher e ao conceito que ele tem em relação à família e à responsabilidade de homens e mulheres nos cuidados da casa e nos cuidados dos filhos. Nós estamos, senhor presidente, na segunda década do século XXI. Nós, mulheres, persistimos na luta pela conquista de direitos de igualdade em todas as frentes, contra o machismo, a misoginia e todos os retrocessos que tentam nos impor no Brasil e no mundo, senadora Lúcia Vânia. No processo histórico, o avançar imprescinde do reconhecimento das conquistas já efetivadas pelas que nos antecederam. E foram muitas. Hoje o lugar da mulher é onde ela quiser, exercendo a profissão que desejar, definindo os rumos da sua vida em todos os aspectos, se assim o quiser, sem qualquer tipo de dependência ou interferência do homem. A busca pela ocupação dos espaços é tarefa cotidiana. Pensar em uma mulher vinculada apenas ao papel do lar é retroceder a história em pelo menos 70 anos. Por isso, o discurso proferido ontem pelo presidente Michel Temer, no evento que convocou no Palácio do Planalto, supostamente para homenagear o Dia Internacional da Mulher, foi um insulto. Um insulto para nós mulheres e um insulto para a sociedade. Um insulto contra a história, um insulto contra as nossas conquistas, um insulto contra a nossa inteligência e a nossa participação social. Do discurso que foi uma agressão a nós mulheres, às nossas lutas e nossas conquistas, é importante destacar os seguintes trechos que disse o senhor presidente. Vamos lá. Diz ele: e eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o que faz pelo lar,
o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente isso quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. Aquela inflação que nós estamos assistindo, a queda dos juros, o superávit recorde da nossa balança comercial, o crescimento do investimento externo, tudo isso significa empregos e significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, vai vendo um campo cada vez mais largo para o emprego. Temer reduziu as mulheres ao único papel de desempenho no lar, mostrando ignorância e desconhecimento do dado de mulheres no mercado de trabalho e mostrando uma postura sexista de que os cuidados com os filhos e com os afazeres domésticos não cabem também aos homens. E eu quero aqui fazer um registro. Não é demérito nenhum o trabalho de dona de casa e o trabalho do lar, como é chamado vulgarmente na nossa sociedade. O que é demérito é a sociedade não reconhecer esse trabalho como essencial ao desenvolvimento humano, aliás, à organização da própria sociedade, não reconhecer esse trabalho financeiramente, economicamente. Tanto eu acho relevante que fui autora aqui de emendas em medidas provisórias para regulamentar o que nós conseguimos colocar na nossa Constituição em 2005, que foi a aposentadoria das donas de casa. O primeiro reconhecimento econômico-financeiro de um trabalho que dá sustentação à sociedade como nós a conhecemos. Porque as mulheres lavam, passam, cozinham, cuidam dos filhos, sequer recebem muito obrigada. Aí vão ser valorizadas porque fazem isso no Dia Internacional da Mulher? É de uma pobreza de espírito imensa. Eu duvido que ele diga alguma vez, a mulher dele, eu não sei se faz os trabalhos domésticos, mas a empregada que faz lá, a pessoa que cuida e ajuda a cuidar do filho, que ele diga muito obrigada para essas pessoas, porque geralmente isso não acontece. Nem marido, nem filho, nem ninguém reconhece o trabalho doméstico, porque ele não tem valor econômico. Eu quero aqui relembrar uma pesquisa feita pela Universidade Federal Fluminense por 3 professores, 2 professores e uma professora, que disseram, senhor presidente, que se nós contássemos esse trabalho para o PIB brasileiro, o nosso PIB seria incrementado em 12,5% a mais. Ou seja, é um trabalho que não é computado, mas que tem valor econômico. Se as mulheres tivessem que ser remuneradas por fazer o trabalho doméstico, teriam que ganhar no mínimo R$ 1.500 por mês. Mas não ganham. Nem a aposentadoria tinham direito. Nós conseguimos colocar na Constituição o direito à aposentadoria, regulamentamos. Hoje a mulher tem que trabalhar 15 anos, ter 65 para se aposentar, sendo dona de casa, mulher de baixa renda, e paga apenas 5% por mês em relação ao salário mínimo de contribuição do INSS. Mas esse presidente que deu essa declaração aqui, vangloriando as mulheres porque trabalham em casa, está acabando com a aposentadoria especial das donas de casa. Poderia pelo menos deixar a aposentadoria especial das donas de casa, já que Vossa Excelência reconhece que esse é o papel fundamental da mulher e é um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade, porque sem esse trabalho nós não teríamos a sociedade edificada como está. Só que agora nós temos um outro momento histórico. Agora os homens têm que dividir com as mulheres o trabalho de casa, têm que dividir o cuidado dos filhos. Ora, sobrava as mulheres cuidar dos filhos e da casa porque elas não tinham outra opção, senador Dário. Se lhes desse outra opção antes, se as mulheres pudessem no século passado, no início do século passado, irem para as universidades, serem alfabetizadas. Porque as mulheres sequer eram alfabetizadas, senador Dário. O papel da mulher era sair da mão do pai para ir para a mão do marido. E chamava o marido de senhor. Era assim que acontecia. Eu lembro da minha avó, que não é tão tarde assim na história, chamava de senhor. Porque a mulher era quase que uma extensão da propriedade privada do homem. Aí querem dizer que a mulher não pode desempenhar outro papel? Não pode porque não teve oportunidade. Veja agora, presidente, que nós temos oportunidade de ir para as universidades, temos oportunidade de ir para o mercado de trabalho, temos oportunidade de fazer um curso profissionalizante, tem oportunidade de estudar. Aonde as mulheres estão? São a maioria nas universidades. As mulheres dão resposta a muitas áreas no mercado de trabalho como maioria.
Vamos ver nos cursos de engenharia, medicina, que era proibido as mulheres, na ciência. Aliás, nós somos homenageadas, as mulheres estão ganhando prêmios nas ciências. E essas mulheres que fazem esse trabalho fora de casa, fazem também o de dentro de casa. Estou acostumada a ver mulheres que exercem funções de comando, de direção, ou essas profissões, que cuidam dos filhos, sim, que lavam louça, sim. Eu faço isso na minha casa, nos finais de semana, à noite. Agora, o meu marido também faz. O Paulo também cuida das crianças, também lava a louça, também divide comigo. É sobre isso que nós estamos falando. Está mudando a relação da sociedade. Então, não pode um presidente do século passado, que, aliás, foi responsável por tirar a primeira mulher da presidência da República, cometer esse absurdo no Dia Internacional da Mulher e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Sabe por que não está tudo bem? Porque essa visão, que é a visão dele, a visão real dele, é a visão que está dirigindo as políticas públicas desse país, senador Dário. E aí essas políticas públicas para as mulheres, elas são destruídas. O que ele fez quando ele entrou na presidência? Ele desestruturou a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Tirou do status de ministério. Isso, por acaso, resultou num valor menor para o orçamento da União? Não, porque ele manteve a secretaria lá, só que num papel reduzido. Cortou os seus custeios, que não significam absolutamente nada para o orçamento. É pequenininho, mas que eram custeios essenciais, por exemplo, para fazer o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, que nós, com a presidenta Dilma, eu era ministra-chefe da Casa Civil, lançamos no programa Mulher Viver Sem Violência. Nós temos hoje Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, Brasília, São Luís, Campo Grande. A de Brasília está fechada por falta de recursos e não foram inauguradas ainda Fortaleza, São Paulo e Boa Vista, porque ele não está colocando custeio. Nós fizemos, senador Dário, os ônibus e também os barcos para levar para os lugares com mais dificuldades serviços básicos para as mulheres, na questão da previdência social, retirada de documentação, orientação de trabalho, emprego e renda. Eles estão parados. Por quê? Porque não tem custeio. O governo federal cortou, os municípios não têm condição, os estados também não. Quanto custa isso? É um mínimo em termos de orçamento, mas isso dava às mulheres condições dignas para que elas pudessem ter acesso à cidadania. Olha, senhor presidente, é com muita tristeza que eu vejo o desmonte que esse governo, que tem essa concepção aqui, que faz uma homenagem ao Dia das Mulheres, dizendo que cabe a elas, tão somente a elas, cuidar da casa e criar os filhos. É com imensa tristeza que eu vejo o desmonte das nossas políticas públicas. Nós conseguimos retirar, senhor presidente, 36 milhões de pessoas da miséria nesse país, com programas de distribuição de renda, com o salário mínimo, que foi valorizado, e com o Bolsa Família, que era um complemento de renda. 92% dos beneficiários do Bolsa Família, senador Cidinho, são mulheres. São mulheres. Porque se tinha face a pobreza nesse país, a face era feminina. Feminina e infantil. Quando você olha, são as pessoas que mais sofrem, mulheres e crianças. Porque nunca tiveram lugar na sociedade. Nunca tiveram destaque para políticas públicas. É recente a nossa participação no público, muito recente. As mulheres entraram no mercado de trabalho em massa depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, porque não tinha homem para trabalhar nas fábricas. É isso que aconteceu, ou seja, a necessidade masculina nos colocou para o mercado de trabalho, que sempre foi muita luta para nós. E aí, agora que a gente conquistou esses programas, a gente vê isso sendo desmanchado. E esse presidente que cortou agora 450 mil bolsas famílias, exatamente no momento em que nós estamos com uma recessão e com desemprego. Nós tivemos a entrega de 11 milhões, de casas não, nós tivemos 11 milhões de famílias, pessoas beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. 90% desses beneficiários da menor faixa de renda, o Minha Casa Minha Vida 1, são mulheres. E nós temos questão numa lei com a presidenta Dilma de colocar que o título da casa tinha que ficar em nome das mulheres.
Sabe por quê, presidente? Porque às vezes, quando ficava no nome dos homens, geralmente ele vendia e deixava as mulheres com os filhos na mão, se separava, ia embora e largava. Parou esse problema. Hoje a gente tem uma garantia para que as mulheres tenham casa. Eu espero que ele não revogue essa lei, né, por achar que o marido é o chefe da família, única e exclusivamente, porque é bem capaz de fazer isso. 9,5 milhões de pessoas cursaram o Pronatec nos governos Lula e Dilma. 59% são mulheres. 4 milhões de pessoas chegaram à universidade apenas por 2 programas, o ProUni e o FIES. De 53% a 59% entre esses 2 programas são mulheres. 1,2 milhões de cisternas instaladas no semiárido brasileiro. 94% foram em nome de mulheres. Então, as políticas que nós fizemos nos governos do Lula e da Dilma foram políticas direcionadas às mulheres. Para quê? Para melhorar as condições de vida, já que eram elas as mais afetadas com a pobreza. Para poder dar condições que a mulher também tivesse influência na sociedade, fosse dona do seu nariz, tivesse o seu dinheirinho, conseguisse ter uma segurança familiar. Foi isso que nós fizemos. Porque nós nunca achamos que o lugar de mulher é só em casa e cuidando dos filhos. Nós sempre achamos que cuidar da casa e cuidar dos filhos é uma responsabilidade da família, de homens e mulheres. E a mulher tem, sim, o seu espaço na sociedade para participar, tem que ter em condições de igualdade com os homens. Para atender a Lei Maria da Penha, o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que foram assinados com os estados, nós construímos uma rede de serviços. E o 180, o Ligue 180, que antes era restrito ao governo federal, passou a atuar em toda essa rede e realizou em 10 anos, de 2006 a 2016, 4,7 milhões de atendimentos. O Disque 180 é diretamente direcionado para a questão da violência contra a mulher. Isso é para ver o nível de violência que nós temos ainda. E a maioria dessa violência doméstica. Por essa concepção de que há uma hierarquia entre homens e mulheres, que o homem é o chefe da casa, o provedor da família, e que a mulher cabe cuidar dos filhos e da casa, e depende financeiramente dele. Então, é logo quase que uma extensão da sua propriedade. Aí, por essa visão, é que nós temos esses níveis absurdos de violência. Porque o que você faz com a propriedade? Você usa ela como melhor lhe convier. Então, bater, agredir, faz parte do uso que você tem com um objeto, jogar, né? Então, é muito triste isso que nós tivemos. O que reflete nessa fala do presidente da República é exatamente o machismo impregnado na nossa sociedade. Por isso, a gente não pode deixar passar em branco. Não pode achar que ele, com desculpas, vai corrigir isso. Esta casa aqui tem a obrigação de se manifestar em relação a essa fala, principalmente depois do que fizemos ontem, do que realizamos ontem no Senado da República, onde diversos senadores subiram essa tribuna. Eu diria quase que a totalidade dos senadores subiram essa tribuna para fazer homenagem às mulheres, para falar da importância da participação das mulheres, para fazer uma homenagem às senadoras. Esta casa parou ontem. A mesa ficou composta de mulheres. Falamos sobre os nossos temas, mas sobre os temas do Brasil, sobre os temas que envolvem a vida das pessoas, porque quando a gente fala sobre o interesse das mulheres, nós estamos falando sobre o interesse de todos. Quando a gente fala da saúde, da luta que nós temos, é a saúde dos nossos filhos, é a saúde dos nossos companheiros. Quando a gente briga pela educação, é a educação dos nossos filhos, é a educação da nossa família, é a educação das nossas filhas. Quando a gente vem aqui e diz que um governo não pode fazer a reforma da Previdência, nós estamos lutando por nós, sim, senhor presidente. Estamos lutando para que a gente não perca o nosso direito com tanta luta conquistado durante todos esses anos, mas é também pelos nossos companheiros, que também vão perder direitos. Quando uma mulher entra na luta, ela entra na luta para melhorar
a vida da sociedade. Portanto, eu quero pedir aos meus pares aqui, nós já temos quase 15 assinaturas, nesse requerimento de voto de censura, e eu quero pedir a todos os senadores que ontem, com tanto brilho, com tanta efetividade, homenagearam as mulheres e aqui estiveram nesse plenário se revezando nessa tribuna para dizer da importância que tem a mulher participar socialmente, seja do mercado de trabalho, seja da política, seja das lutas sociais. Quero que esses senadores assinem o voto de censura, porque nós vamos precisar de 27 assinaturas. Eu pretendo que, com isso, a gente possa protocolar na terça-feira e trazer para o centro do debate o machismo e a misoginia que ainda impregna a sociedade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.